Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Começamos a partir de agora o nosso estudo sobre o livro do Gênesis. E este vídeo é uma introdução do que nós vamos estudar e rever neste livro escrito por Moisés. É claro que é preciso que você também faça a sua parte, que é ler o livro do Gênesis. São apenas 50 capítulos e eu posso te afirmar que é um livro extraordinário, com muitas histórias, com muitos relatos importantes que fortalecerão a sua e a minha cosmovisão na Bíblia. Por isso que é muito importante você se dedicar também ao estudo da Palavra de Deus. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria te pedir para você deixar já agora o seu curtir, apontando aqui embaixo tem o joinha, aperta o joinha, tem o sininho que é as notificações, aperta ele também e se você não está inscrito ou inscrita em nosso canal, aproveita para se inscrever agora. Eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É assim que começa o livro do Gênesis. Nas próximas semanas e meses, vamos estudar algumas das histórias que compõem o primeiro livro da Bíblia. Este livro foi escrito por Moisés entre os séculos 10 e 15 a.C. É consenso que, além da inspiração divina, Moisés tenha feito consultas a coleções de histórias, de notas e outros registros que o ajudaram a construir a narrativa do livro do Gênesis, assim também como o seu conhecimento de algumas tradições e das genealogias anteriores que contribuíram para levar a cabo o registro das narrativas presentes no livro do Gênesis. Se cremos na cosmovisão bíblica, precisamos considerar o livro do Gênesis o livro mais importante já escrito, porque temos nele a apresentação do fundamento da nossa cosmovisão, que é a criação por um Deus todo-poderoso. É no livro do Gênesis que encontramos o relato da criação, da origem do homem e também da sua queda, e temos traçado todo o fundamento para as profecias bíblicas, que é a ação de um Deus que passa a agir em favor da sua criação para a salvar do destino nefasto logo após a entrada do pecado. A palavra Gênesis significa origem, ou Berish. É assim que no hebraico o primeiro livro do Pentateuco é chamado. Já segundo a Septuaginta, ele é chamado de Geneseus. E sem dúvida nenhuma, ele é o livro das origens. É ali que temos registrado a origem do universo, do nosso sistema solar, da vida como um todo, do homem e da entrada do pecado no mundo perfeito criado por Deus. O livro de Gênesis faz um passeio pelas histórias das gerações que antecederam o seu escritor. E vemos estas gerações sendo citadas como uma forma clara de levar o leitor do seu conteúdo a entender ou perceber de uma forma clara a sua origem. Desde o Gênesis do universo, lá em Gênesis 2:4, o relato cita as origens de personagens importantes para o entendimento da nossa origem. De Adão a Noé e dos filhos de Noé, passando pela geração de Terá e pelas de Ismael, Isaque, Esaú e de Jacó, o livro do Gênesis traz o relato de como estas gerações conheciam e criam, em sua maioria, no relato de uma criação poderosa, realizada por um Deus grande em poder e que cuidava de tudo o que criou com muito amor. Alguns fatos, porém, devem ser ditos a respeito do livro do Gênesis que confirma ser o seu conteúdo uma revelação de Deus. O primeiro fato é Gênesis é a revelação de Deus ao homem, de como ele criou o nosso mundo e a nós. E se Deus não tivesse revelado este fato, o homem não teria como aprender por si. Em Jó 38, de 1 a 6, encontramos Deus em um diálogo com o debilitado Jó, lhe fazendo questionamentos que, se não fosse a narrativa do Gênesis, eles ficariam sem resposta. Lembrando que o livro de Jó também é de autoria do próprio Moisés. O segundo fato é, o Gênesis faz parte de uma revelação de Deus que é progressiva. Todo o restante da Bíblia é um complemento do que teve início no Gênesis.
É nas páginas do primeiro livro da Bíblia que encontramos a aparente vitória do pecado diante do plano de Deus e também a primeira promessa de uma redenção. A profecia de redenção do povo de Deus feito no Jardim do Éden inicia essa história e o restante da Bíblia é a exposição do desenrolar desta promessa. E por fim chegamos ao último fato. O livro de Gênesis nos conduz até a pessoa de Cristo. Em suas páginas não está apenas registrada a história da humanidade, mas sim o plano de salvação de Deus na história do Gênesis. E por que eu creio assim? Porque alguns fatos que encontramos quando estudamos Gênesis nos leva a esse entendimento. Note que em Gênesis há apenas 2 capítulos descrevendo a história do universo, outros 9 capítulos relatando a história das nações, e os outros 39 capítulos trata da história de Abraão, Isaque e Jacó, terminando a narrativa destas gerações com os descendentes de Jacó como escravos no Egito. E ali, cativos, eles se tornam um grande povo e seguem acalentando no coração o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15 e de uma outra promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12. O livro de Gênesis não é só a narrativa da história da humanidade, mas do plano da salvação de Deus na história. Gênesis é a revelação da história da redenção. Quando negligenciamos estas informações e fatos sobre o livro do Gênesis e não reconhecemos a sua autoridade divina, nada do restante do relato bíblico, o recheio da nossa história, tem significado ou valor ético e moral para o cristão. Quando perdemos ou rejeitamos a autoridade de Deus presente no Gênesis, perdemos a base de toda a verdade espiritual. Literalmente, ficamos sem saber de onde viemos e para onde devemos ir. O pecado deixa de existir, o casamento, como uma instituição criada por Deus, perde o seu significado sagrado e qualquer um pode decidir casar com uma árvore, um avatar no mundo virtual ou que uma união civil com alguém do mesmo sexo pode receber a bênção de Deus, mesmo que contrariando o relato bíblico do Gênesis. Nesta nova jornada, estudando a palavra de Deus para a nossa vida, desta vez no livro do Gênesis, vamos tentar buscar respostas para a origem, a queda e a entrada do pecado em nosso mundo, e de como as histórias dos patriarcas podem nos fazer compreender melhor a vontade de Deus para a nossa vida, passando assim por histórias repletas de amor, traição, grandes derrotas e vitórias ainda maiores daqueles que se colocaram nas mãos de Deus. O meu desejo é que possamos, ao final desta temporada, sairmos com a nossa fé na criação literal presente no Gênesis, confirmada no Assim Diz o Senhor. Portanto, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.